Imagina que você está numa reunião e aí chega um dos seus funcionários aí, alguém da sua estrutura e fala: Nós tivemos 10.000 impressões. A primeira coisa que o pessoal do financeiro, CFO, o CEO, esse pessoal todo pensa é: quanto isso paga de conta? E é nesse vídeo que eu vou te mostrar exatamente o que os seus líderes, o que os chefes, o que os CFOs, CMOs, CEOs, todas essas pessoas que ocupam, né, cargos de C-level se importam realmente para você conseguir apresentar e mostrar como o SEO, como o DO, como a sua estrutura precisa ser percebida. Primeiro por eles, para assim você conseguir ter a sua verba de mídia renovada, sua verba de mídia liberada e o principal, como que a Upstand Brasil atua nisso para poder impactar junto com você, beleza? Então vamos aqui, eu vou te mostrar a minha tela, já pega papel e caneta para a gente começar o nosso vídeo. A primeira coisa quando a gente vê essa tela, a gente tem que entender que existem três camadas: a camada estratégica, a camada tática e a camada operacional. A primeira coisa que a gente tem que entender é que aqui a gente está tratando da camada técnica, é a camada 100% operacional, é o que importa lá, é o que você vai ver dentro do gerenciador, é o que você vai ver dentro do Analytics, é o que você vai ver dentro do Search Console, e aqui eu vou mostrar para você como que isso realmente impacta dentro dessas conversas, né? O que que cada uma dessas pessoas precisa saber. A camada operacional, ela se preocupa com termos que são muito mais abrangentes, são termos que, na realidade, eles são métricas e às vezes até de vaidade. Então, por exemplo, impressão, clique, posição média, bounce rate, são coisas 100% técnica. Ele vai analisar e vai passar isso adiante. O que a gente precisa fazer? Traduzir essa informação. Toda vez que a gente está tratando desse tipo de tradução, a gente vai tratar para uma camada executiva. Como que a gente vai metrificar isso? É você entregar para essas pessoas, por exemplo, se você chega lá e fala, a gente teve tantas impressões, ou a gente teve X cliques, o que isso impacta na vida dos executivos? Nada. Por quê? Porque para eles aquele dado, aquilo ali não tem valor. O que tem valor para eles, por exemplo, é se você chegar e falar assim, fulano, os nossos cliques foram em tais páginas, em tais locais, e isso fez com que X% das pessoas que entraram no site convertessem em tal produto. Ou então se você virasse para ele e falasse assim, fulano, eu descobri tal coisa. Se a gente mexer tal coisa na nossa estrutura de botões do site, a gente tem chance de aumentar em até 30% a nossa geração de receita ou a nossa geração de caixa. Se a gente fizer isso, a gente aumenta em 10% nossa margem. A gente vai conseguir ter um resultado muito mais preciso. Por quê? Porque os executivos, eles querem saber o que aquilo ali vai agregar pro bolso da empresa, como que aquilo ali vai aumentar a margem, como que aquilo ali aumenta lucro, como que aquilo ali faz a empresa crescer. Então a gente tem que saber traduzir. Então o que a gente vai fazer? A gente vai falar das principais métricas de decisão. O que a gente vai fazer? Receita assistida, share of search, custo evitado e LTV do cliente. Esses são um dos principais pilares que a gente vai tratar, ok? O que é esse share of search? Aqui, esse share é o quanto você está ocupando da camada de pesquisa. Assim você vai conseguir falar para os seus executivos o quanto vocês ocupam do mercado, entendeu? Quanto vocês ocupam do mercado é referente ao quanto vocês têm de oportunidade tanto de crescimento quanto de oportunidade de melhora. Então você pode melhorar a forma que você ocupa ou o tamanho do espaço que você está ocupando, entendeu? Só que é papel da equipe técnica explicar e apresentar quais são os espaços existentes, quais são as lacunas que ainda podem ser preenchidas, entendeu? E o principal, quando a gente está tratando dessas estruturas executivas, coisas que são importantes para eles, redução de custos e aumento de margem. Quando a gente está tratando disso, esses dois detalhes aqui são os principais. Quanto você evitou de custo e quanto você aumentou de LTV. Ou seja, quanto você fez a mais o cliente comprar de você e o quanto você fez de economia para conseguir um novo cliente. Então aqui a gente tem essas duas métricas. E por que eu estou falando dessas duas métricas em principais? Porque essas duas são muito relacionadas ao SEO e ao DO. Por quê? Porque quando a gente está tratando dessa estrutura de SEO e DO, a gente está tratando diretamente de ser recomendado pelo Google e ser recomendado pela IA. Quando isso acontece, a gente não precisa ter o investimento em mídia paga nesse local. Ou seja, eu consegui um lead, eu consegui um cliente por um custo mais baixo. Como eu consegui ele por um custo mais baixo, a minha margem naquela venda aumenta. Se a minha margem aumentou, eu consegui lucrar mais.
Se eu conseguir lucrar mais, eu conseguir colocar mais dinheiro no caixa. E isso sim é que é importante, porque isso vai influenciar na forma como os investidores veem a sua empresa. Isso impacta, né, na forma como até os executivos veem o trabalho de um CMO, de um head de marketing, por exemplo. Então, tá tudo interligado. Quando eu faço isso, o que a gente consegue tratar também? Que esse cliente, se eu tiver uma estrutura de SEO e SEO melhor elaborada, eu consigo aumentar o tempo de consumo e aumentar a minha esteira. Por quê? Porque eu consigo, através do meu blog, apresentar novas ofertas. Eu consigo, através do meu blog, aumentar a percepção de valor do meu cliente, fazendo com que ele me pague mais. Então tem diversos fatores aqui. E isso resulta, no final, em uma aprovação da nossa equipe, né, ali dos quadros societários, realmente os C-levels, né, o pessoal ali que realmente manda chuva na empresa. Por que eu tô falando isso? Porque assim, para você que precisa de liberação desse orçamento de mídia, né, para você que precisa dessa estruturação completa para entender como apresentar os resultados que você tem, o SEO, o GO, as estruturas que você precisa ter a aprovação de diversas pessoas e tudo depende da forma como você apresenta. Outra coisa que eu queria falar com você é sobre o seguinte, é sobre como a Upsend Brasil entra em impacto nisso aqui. Tudo isso que eu te falei, ele tá tratando de mudanças que precisam ser feitas dentro da sua estrutura. E uma mudança que eu tenho certeza que precisa ser feita é você ser recomendado pela IA. Só que como que a gente faz isso aqui na Upsend Brasil? A Upsend Brasil é uma empresa especializada e pioneira em SEO e SEO no Brasil. Como eu falei no início do vídeo, a gente conseguiu, né, construir essa autoridade, conseguiu se posicionar assim por conta de uma descoberta. Se você for analisar hoje em dia, se você pesquisar aí, muitas das coisas que aparece escrito assim, AI Overview, que é uma visão geral gerada pela IA. Quando isso aparece, não tem anúncio ali. É impossível pagar para se posicionar ali naquele lugar. E é aí que a Upsend Brasil atua, fazendo com que o Google, com que as LLMs, fazendo com que diversas estruturas de pesquisa recomendem você de forma orgânica. E o principal, isso está literalmente a um passo de você. Como que você pode fazer isso? Tá vendo esse QR Code aqui? Ele é responsável por te direcionar para um diagnóstico gratuito que a gente oferece aqui no Upsend Brasil. Esse diagnóstico a gente entrega para você tudo que você precisa saber para entender como que a IA tá percebendo sua marca, como que a IA tá conseguindo entender e recomendar você caso ela esteja recomendando. E qual que é o problema disso caso você não queira, né, identificar esse diagnóstico? Você vai estar literalmente andando no escuro em 2026. Por quê? Porque a Upsend Brasil está buscando, até o fim de 2026, conseguir que 100 dos nossos clientes aumentem em 10 vezes o quanto eles faturam através de canais de aquisições vindos do Google. Então, se você quer ser uma dessas empresas, quer conhecer um pouco da Upsend, ver se você acredita e faz sentido o projeto que a gente tem aqui, é só você ler o QR Code ou acessa na descrição o link que está escrito assim, solicitar diagnóstico gratuito. Aí lá você vai conseguir ter acesso a esse mesmo link, vai conseguir ter em até 24 horas um diagnóstico completo feito pela Upsend Brasil, ok? Gostou do vídeo? Gostou do conteúdo que a gente falou aqui? Já se inscreve no canal da Upsend Brasil, ativa o sino das notificações e o principal, deixa seu gostei, deixa um comentário, se não gostou também, clica no não gostou, a gente quer entender o que você precisa, quer te ajudar ao máximo que a gente pode aqui. E o principal, vai dentro do canal da Upsend Brasil ali, que lá tem diversas trilhas de conhecimento. Então você vai conseguir acessar playlists específicas para médios negócios, específicas para negócios em crescimento, para negócios locais, para grandes negócios, para franquias, tem conteúdo para diversos tipos. Aqui você vai conseguir ter diversas trilhas diferentes. E o principal, são conteúdos extremamente maratonáveis, são conteúdos que se conectam. Então, dá uma olhadinha para você que assistiu, tem 2 vídeos aí no card que vão conseguir te recomendar para alguma linha de conhecimento que seja mais direcionado para o que você está buscando, ok? Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.